Glória a Deus. Aí ela é mais tecnológica, né? Aí vai com tablet, eu vou com a folhinha mesmo, né? Sou mais antigo assim, estou tentando me adaptar ao tablet, mas não está fácil, né? Pronto, acho que deu jeito aí, né? Glória a Deus. Construindo um novo ciclo na história da família. Apocalipse capítulo 21, se você puder abrir aí na sua Bíblia. Apocalipse 21, versículo 5. Glória a Deus. Está aqui na tela também. Vamos ler bem alto? Vamos juntos aqui na tela? Vamos lá. Aquele que estava sentado no trono diz: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. A primeira coisa que ele está dizendo ali, que o Senhor está sentado no trono, amém? Então ele não perdeu o controle da sua vida, ele não perdeu o controle da sua família, ele não está preocupado, ele não está desesperado, ele está sentado no trono e está governando, irmãos. Então por isso que eu falei, você é capaz de transformar, de mudar a história, o rumo da sua família, porque o Senhor já está lá. E olha só que interessante, estou fazendo, ele não disse eu vou fazer, eu estou fazendo novas todas as coisas. Então já tem um rio de Deus fluindo neste lugar, já tem um rio de Deus fluindo sobre as nossas vidas, e nós é que temos que entrar nesse rio, pegar esse rio e andar com o Espírito Santo, navegando na onda do Espírito, aonde Ele nos levar, é nós que temos que entrar naquele lugar ali. E o Senhor acrescenta: escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de quê? Confiança. Irmão, você precisa confiar na provisão do Senhor, você precisa confiar na palavra do Senhor, você precisa confiar na provisão, na proteção, naquilo que o Senhor está fazendo sobre a minha vida, sobre a minha família. Eu preciso confiar, e você também precisa confiar sobre a sua, amém? Glória a Deus. Então muitas vezes, sem perceber, nós nos acostumamos com as coisas e não abrimos a nossa vida, o nosso coração para as novidades de Deus. Deus está fazendo todas as coisas, e às vezes a gente fica guardado na nossa mente, no nosso intelecto, na nossa alma, presos a algo que é do nosso passado. Todos nós aqui temos uma história, todos nós aqui fomos de alguma forma afetados, nós fomos prejudicados na nossa infância, em alguma área de nossa vida. Mas eu quero te dizer que assim como Deus abençoou a vida de Abraão, Isaac, Jacó, Davi, assim como Deus abençoou a minha vida, assim como Deus abençoa a sua vida, Ele pode também usar a sua vida para abençoar a sua família, amém? E você não está aqui por acaso nessa noite, você não está aqui neste lugar por acaso. Existe Deus que vai falar ao seu coração nessa noite. Por isso que nós precisamos desfrutar desse tempo, daquilo que Deus está fazendo sobre as nossas vidas. E aí eu queria que você abrisse, acredito eu que não está aí no slide, Apocalipse, para a gente entender o que o Senhor está falando. Nós lemos Apocalipse 21, 5, mas se puder colocar aí na tela, Mateus, a partir do verso 1, eu gostaria de ler com vocês. Deus está falando algo poderoso nos versos anteriores, para a gente entender o que Ele está fazendo de coisa nova, aquilo que Ele está fazendo nesse tempo. Nós precisamos entender aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração, através da palavra dEle. Então quem viu? João, Apocalipse 21, de 1 a 7. Então João viu um novo céu e uma nova. Deixa eu te falar uma coisa, já aconteceu, irmão, já aconteceu. A bênção na sua família já aconteceu, a provisão na sua família já aconteceu. Você precisa entender isso e tomar posse dessa bênção, em nome de Jesus. E a primeira terra já não existiam, e o mar também não existia mais.
E vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, como uma noiva belamente vestida para o seu. Olha isso, irmãos. Olha o que ele está falando aqui no versículo 2. Como uma o quê? Noiva. Quem é a noiva de Cristo? Quem é a noiva de Cristo? Quem é que está preparada? Nós cantamos aqui, já colocamos as nossas vestes brancas. Nós já estamos preparados. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Como uma noiva belamente vestida, com vestes brancas, preparada para a vinda do noivo, do marido. Verso 3. Ouvi uma forte voz que vinha do trono, dizia: vejam, o tabernáculo de Deus está no meio do seu povo. Deus habitará com eles, e eles serão seu. O próprio Deus estará com eles. E Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passaram para... Aleluia! E aí vem o versículo que nós lemos agorinha: faço novas todas as coisas são novas. Verso 6. E disse ainda: está o quê? Está o quê? Já está pronto, irmãos, já está pronto. Nós precisamos viver o céu na terra. Você precisa viver na sua casa, o céu na sua casa, um pedaço do céu na sua casa. Você precisa viver aquilo que Deus já está fazendo nesse tempo, na sua casa. Você precisa liberar sobre a sua casa palavras de bênção, palavras de vida. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e a quem tiver sede, darei de beber gratuitamente das fontes da água da vida. Verso 7. O vitorioso. Quantos vitoriosos temos aqui nessa noite? O vitorioso herdará todas essas bênçãos, e eu serei o seu Deus, e ele será o quê? Está um segredo aí. Você será filho. Deus está te chamando, se comporta como filho. Se comporta como filho, porque você será filho. Ou seja, nós já somos filhos, porque já aconteceu. Verso 8, para a gente finalizar aqui. Mas, vamos ler juntos? Mas os covardes, os incrédulos, os corruptos, os assassinos, os sexualmente impuros, os que praticam feitiçaria, os adoradores de ídolos e todos os mentirosos estarão destinados ao lago de fogo que arde com... Esta é a segunda morte. Misericórdia. Diga: eu tenho vida. Minha família tem vida. Amém ou não amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Então nós somos, diga assim: eu sou filho. Diga para o seu irmão: Deus é, fala assim: Deus é o maior interessado em mudar a sua história e da sua família. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Vamos voltar para o slide lá, por favor. E nós vamos ver uma história de uma família geracional: Abraão, Isaque e Jacó. Diga: Abraão, Isaque e Jacó. Aleluia. Vamos lá. Pode passar. Pode passar. Vai lá, Rai. Boa noite, queridos. Graça e paz, tudo bem? Aqui nós vamos ver agora que existe uma diferença entre a geração de Abraão e Isaque, amém? Gênesis 12:1 diz assim, está cortando ali um pouquinho, se você puder abrir na sua Bíblia. Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Val leu a ministração de hoje, Val? O Espírito é o mesmo, né? Glória a Deus. Então aqui existe uma diferença da geração de Abraão
e a geração de Isaac, né? Nós lemos esse texto sempre sem entender muitas vezes o contexto, né? O que está por trás disso tudo. A gente acha que foi fácil, né, gente? Abraão é Abraão, né? O pai da fé, ele tinha que obedecer. Mas não, queridos, não é assim. Ele era carne e osso como eu e você, né? E assim como Abrão ainda nesse tempo ouviu a voz de Deus e obedeceu, eu e você também podemos fazer, nos posicionar em obediência ao Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Então, a gente precisa ler outros versículos, né? Para a gente entender o contexto. Então, a gente volta um pouquinho no capítulo anterior, em Gênesis 11, 31. Vamos ver se vai. Gênesis 11, 31, que vai dizer assim: Terá, que era o pai de Abrão, tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Harã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão, e juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. Mas, ao chegarem a Harã, estabeleceram-se ali. Amém, gente? Então, nós estamos entendendo aqui que Abrão, né, primeiramente Terá foi chamado, né, o pai de Abrão. E aí nós vimos aqui, ó, que Deus tinha uma promessa e uma direção para eles, mas Terá não cumpriu, né? Então nós vimos que lá na frente, Abraão foi direcionado por Deus e ele decidiu obedecer, amém? Amém. O interessante aqui, irmãos, é que o pai de Abraão se chamava Terá, diga Terá. E muitas pessoas ficam presas ao seu passado, ao seu pai, à sua mãe, a algo que viveu com os seus antepassados e não consegue caminhar de acordo com a vontade do Senhor. O pai de Abraão se chamava Terá e a Bíblia diz que ele era adorador de outros deuses. O pai de Abraão, ele era um vendedor de ídolos. E ele, além disso, ele era o adorador, um dos adoradores. E por isso que Deus vira para Abraão e fala: vai você, já que o seu pai não entendeu quem é o Deus de Israel, quem é o Deus Todo-Poderoso, que eu sou único, que eu posso, vai você. O primeiro segredo que a gente aprende aqui neste lugar é: tem pessoas, mesmo que a gente ama, próximo das nossas vidas, que muitas vezes atrapalham o propósito de Deus em nossas vidas. Nós precisamos identificar isso, ouvir a voz do Senhor e sair de uma posição de conforto para viver aquilo que Deus tem para nossas vidas, para viver o propósito de Deus. E por isso que Abraão foi chamado Deus, porque o seu pai Terá, ele não cumpriu esse propósito, ele não viveu esse propósito. E o interessante, irmãos, que Deus fala assim: olha, você vai para Canaã, diga Canaã. E Terá tinha esse propósito de sair de Ur dos Caldeus e ir até Canaã. Só que ele parou no meio do caminho, um lugar chamado Harã. Harã era um lugar de comércio. Harã é uma cidade bem vista pelas pessoas, era uma cidade rica, e por isso o pai de Abraão parou. Ele era comerciante, ele não devia ter parado em Harã. Harã era o meio do caminho. Quantas pessoas que nós conhecemos, irmãos, que começam uma coisa e elas param no meio do caminho. Elas começam uma faculdade e elas param no meio do caminho. Elas começam a viver o Evangelho de Jesus, elas começam a viver as coisas novas que Deus, uau, os jovens estão bombando aqui, está acontecendo, mas daqui a pouco vai esfriando. Se a pessoa não prestar atenção, ela vai perdendo essa paixão, esse amor, e as coisas da vida vão deixando ela para trás, vão ficando para trás, vão se enrolando, e ela para no meio do caminho. Foi o que aconteceu com Terá, o pai de Abraão. Mas Abraão, e aí eu falo para você, eu falo para mim e falo para você: não dependa da sua geração anterior. Você pode ser o canal de Deus para começar uma nova geração através da sua vida. Você pode ser alguém que vai ser o canal de Deus para que todas as outras gerações sejam abençoadas. Nós vamos ver isso aqui através da ministração, o quanto é importante nós nos entregarmos nesse tempo para que as nossas gerações sejam abençoadas através da nossa devoção, da nossa vida, do nosso amor por Jesus. E o interessante, irmãos, que quando Deus chama Abraão para ir para Canaã, a Bíblia diz que Canaã era uma cidade que era escassa. Sabe por quê?
Porque em Canaã tinha muito sexo promíscuo. Tinha tios com sobrinhas fazendo sexo ilícito. Tinha sexo que não era legal. E a Bíblia fala que aquele lugar era escasso, era pobre. O sexo fora do casamento, ele traz pobreza, ele traz escassez. O sexo promíscuo, ele traz escassez, isso está na Bíblia. E era isso que Abraão ia encontrar naquele lugar. Só que tem um segredo, existe um segredo. Não é o lugar que vai abençoar a sua vida, mas é você que vai abençoar o lugar que você está. O poder está sobre, melhor dizendo, sob a sua língua. A terra que mana leite e mel está debaixo da sua língua. E você precisa profetizar sobre a sua casa, mesmo vendo, mesmo estando em escassez, mesmo estando numa tribulação, você tem que profetizar. É uma bênção, a minha família é uma bênção, a minha família de Deus, a minha família é próspera, a minha família é abençoada. Você precisa levar para sua casa uma terra que mana leite e mel. Isso está escrito lá em Cantares. Se puder colocar aí para mim rapidamente, Cantares de Salomão, capítulo 4, versículo 11. Vamos ler juntos? Seus lábios são doces como minha noiva, debaixo de sua língua há mel e seus vestidos são perfumados como cedros do Líbano. Olha lá, ó, debaixo de quê? De sua língua. Por isso que Deus chama Abraão e fala, profetiza sobre o lugar. Por isso que Deus está te chamando e fala, profetiza sobre o lugar. Por isso que Deus está te chamando, profetiza sobre a sua família, profetiza sobre a sua casa, profetiza sobre o seu casamento. Meu filho é perdido? Não, meu filho é de Deus. Ele pode estar no momento perdido, mas em nome de Jesus, ele é de Deus. Em nome de Jesus, o meu casamento é de Deus. Em nome de Jesus, a minha família é de Deus. Pelos olhos da fé, quem ainda não está casado, fala assim, Senhor, prepara um casamento de Deus para a minha vida, prepara uma família de Deus para a minha vida, prepara um homem de Deus, prepara uma mulher de Deus, em nome de Jesus, amém? É isso que você precisa entender, irmãos. E esse é um versículo bem profético. Por quê? Porque é como se Deus estivesse falando com a igreja dele. Salomão escrevendo, ele está dizendo sobre a igreja, seus lábios são doces como néctar, minha noiva, porque você libera palavras de vida, palavras que trazem bênção e não maldição, palavras de cura, palavras que levam alegria, palavras que vão trazer esperança. Os seus lábios levam isso, são doces como mel, como leite, é prosperidade, irmãos. Mel e leite em Israel significava prosperidade. Prosperidade não é só financeira, prosperidade é você chegar em casa, poder estar com a sua família. Prosperidade é você estar em casa e poder estar com seus filhos, com seu cônjuge. Prosperidade é você ser feliz naquilo que Deus entregou nas suas mãos, amém? Glória a Deus, amém. Aleluia. Interessante que a gente está no ano de 2023, o ano do... Quem lembra? Profético, né? Então eu creio que Deus está falando muito com a igreja do Senhor nesse tempo, realmente da gente entrar nesse lugar, queridos, de trazer o céu para a terra, amém? Mesmo quando a gente está aqui ministrando, se você está vivendo uma realidade completamente contrária daquilo que Deus, né, está falando para você aqui nessa noite, creia, é noite da gente começar a trocar o nosso olhar, amém? Porque é isso que Abraão nos ensinou. Ele colocou o pé e o Senhor colocou o chão. Deus falou, vá, que eu vou te mostrar para onde eu vou levar. Mas existiu uma promessa e ele decidiu crer na promessa sem ver. Amém? E é assim que nós precisamos caminhar nessa noite, no nosso casamento, né? Muitas vezes situações contrárias, tempestades que vêm. O que a gente aprende com Jesus? Ei, fixa os olhos no Senhor, na verdade dEle. Traga as verdades dEle, profetiza sobre a vida dos seus filhos. Amém? Declara a verdade do Senhor sobre a vida do seu cônjuge. Amém? Não é, a gente precisa sair desse lugar de olhar da terra para a terra, porque senão nós vamos caminhar de uma maneira desesperançosa, queridos. Não é assim? Quantas notícias contrárias às verdades de Deus que nós sabemos, que nós já lemos ali, que já aconteceu, amém? A vitória do Senhor já aconteceu. E nós precisamos crer nisso, amém? Fique de pé no seu lugar, vamos declarar
a bênção de Deus sobre a nossa família. Você pode estender suas mãos em direção ao seu lar, em direção ao seu cônjuge, em direção à sua família. Vamos cantar junto que a nossa família é uma bênção do Senhor. A minha família é uma bênção do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Minha família É bênção do Senhor. preciso amar minha família com amor, minha casa para o teu louvor. A minha família é bênção do Senhor. Pai, nós te adoramos nessa noite. Obrigado pela nossa família, Senhor. Mais uma vez, ó Deus, te agradecemos, ó Pai. Obrigado por cumprir, ó Deus, em nossas vidas, através do teu propósito, Senhor. Obrigado por confiar a nós, ó Deus, a nossa família, a nossa casa. Nos ensina a cuidar, nos ensina a liberar palavras de vida, nos ensina a liberar palavras que trazem esperança, que trazem cura para nossos cônjuges, que trazem cura para os nossos filhos. Pai, nos ajuda a ter inteligência, sabedoria dos céus, para ministrar sobre a nossa casa, no nome do Senhor Jesus. Amém. Pode sentar no seu lugar. Glória a Deus. Deus é conhecido como Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Abraão, Isaque e Jacó. Mas se Terá tivesse feito a parte dele, poderia ser o Deus de Terá, o Deus de Abraão e o Deus de Isaque. Mas o se, ele não existe, irmão, ele vai ficar parado. Se você fizer, não, é tempo de você agir, é tempo de você profetizar, é tempo de você determinar sobre o seu lar, levantar uma bandeira aqui, como Naruto leu aqui: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu não sei vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Por isso que é Deus de Abraão, Isaque e Jacó, porque Abraão saiu da sua parentela, Abraão ouviu a voz de Deus e saiu e fez. Ele não ficou parado, ele não ficou no si como seu pai, ele fez acontecer, ele obedeceu. E o interessante é que Deus fala assim, ele não entregou um mapa nas mãos de Abraão, Deus não entrega um mapa nas suas mãos. Imagina se ele falasse assim, ó, você vai ser uma bênção, mas você vai ter que passar por isso e por aquilo. Você desistia já de cara, irmãos. Você não ia querer passar pelos sofrimentos. Ainda mais esse tempo que a igreja está tentando se livrar dos sofrimentos. O sofrimento produz perseverança, a perseverança produz a nossa fé, a fé faz a gente continuar caminhando, não nos deixa parar no meio do caminho. Nós podemos parar no meio do caminho, nós temos que acreditar até o fim, até recebermos a coroa da vida, até que aquele dia venha o Senhor Jesus e nos busque como uma noiva adornada, uma noiva pura, uma noiva que está lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Amém? Glória a Deus. Quem é você nessa história? Quem é você nessa história? Quem é você nessa história? Pensa aí. Interessante que Terá teve a oportunidade, né? Como ele não se posicionou, Deus deu a ordem, né? Sai da tua casa, da casa de teu pai, né? Como o pastor já bem disse aqui hoje, muitas vezes nós precisamos nos posicionar em alguns relacionamentos, né? Para que a gente possa cumprir o propósito maior do Senhor. Amém, queridos? Glória a Deus. Amém. Para construir uma nova história, nós vamos falar aqui de 3 pontos principais. E o primeiro deles, vamos ler bem alto juntos? Assuma sua responsabilidade. Diga para o seu irmão, assuma sua responsabilidade. Assuma sua responsabilidade. Para construir uma nova história, nós precisamos então nos posicionar, assumir
a nossa responsabilidade. Sair daquele lugar de vítima, né? Que eu sempre gosto de trazer esse assunto aqui. Para mim isso foi libertador, queridos, né? Descobrir que existe um lugar que a gente é capaz, infelizmente, de entrar numa caixinha de vítima e ficar ali escondidinha. Ai, porque eu nasci numa casa que eu não tive oportunidades. Ai, porque eu sofri abuso. Ai, por quê? E por isso que eu sou assim, por isso que eu não tenho nada, por isso que eu não... Não, queridos. Ô, glória, pra vocês não dormirem, viu? Existe um lugar de vitória. Amém? Existe um lugar de vitória. E eu sempre gosto de dizer que Deus usa as nossas cicatrizes para abençoar outras vidas. O propósito do Senhor não tem a ver somente comigo e com você, tem a ver com uma geração. Deus é tão grandioso que Ele não pensa só em mim, Ele pensa em toda uma geração. Então Ele quer fazer em mim e através de mim. Então é noite da gente se posicionar e assumir a nossa responsabilidade diante de Deus, amém? Sair dessa caixinha de vítima. Ei, eu sei que dói. Eu tive história na minha vida, assim como você, eu tive um passado de dor também. Nós estamos num mundo caído, todos nós vamos passar por frustrações, por decepções, né? Quem vê lá na página, lá no Instagram, só vê, como é que fala? Só vê foto, não vê corre, né? Não vê perrengue, não vê os perrengues chiques. É verdade, queridos, nós não podemos nos basear só no melhor do outro, ficar comparando o meu pior com o melhor do outro, não. A gente não conhece a história de todo mundo, mas cada um de nós aqui, eu creio que se tivesse a oportunidade de estar aqui nesse microfone para contar um testemunho, tem uma superação, tem uma dor. Mas Deus quer, e Ele é o maior interessado nisso, queridos, curar essa dor, tratar, libertar, para que você possa romper e cumprir um propósito maior, para que você possa se posicionar, assumir a sua responsabilidade diante dEle. Amém? E alcançar outras vidas. Você crê nisso, queridos? Glória a Deus. Então vamos lá. Vamos aprender com Abrão. Ainda Abrão partiu. Quem gosta de falar hashtag partiu? Partiu Abrão. Simplesmente isso, é tranquilo, né, gente? Ele ouviu e obedeceu. Ele decidiu confiar. Ele decidiu crer na promessa, mesmo sem ver. Se houver alguém aqui como eu que era, né? Vou profetizar sobre a minha vida que eu era. Sabe aquela necessidade assim de saber tudo para você entrar em algum ambiente? O que vai acontecer, né? Como é que vai ser? Quer saber todo o roteiro, né? Quer controlar tudo e todos para que você pense se vai lá ou não. Ah, queridos, se você não entrou ainda no processo, dê um passo de confiança no Senhor, de entrar nesse lugar. É um lugar de dependência, queridos. É um lugar de descanso, é um lugar de confiança. É posicionado em obediência à palavra dEle. Eu preciso crer que Ele tem o melhor. Amém. Confiar e dar passos de obediência, não é ficar paradinha, não. É obedecer. É me posicionar, é assumir uma responsabilidade, amém? Amém, Jesus. Então são coisas simples, né? Que farão a nossa jornada de vida ser tão frutífera e abençoada. São passos de fé e obediência. E aí nós aprendemos ali na Bíblia, né? Que existiu um tempo, o povo de Israel, eles iam, lá no início, eles iam todo sábado, as famílias se reuniam e o pai pastoreava seus filhos. O pai ministrava o coração da família e dos filhos. E aí, quando houve o exílio da Babilônia, surgiram as sinagogas. Então as famílias pararam de se reunir, porque nesse tempo eles se reuniam todo sábado em casa, como família, o pai cuidando da sua família, e uma vez no ano que eles iam ao templo. E aí, quando surgiram as sinagogas depois do exílio da Babilônia, o que aconteceu? Houve essa transferência de responsabilidade. Todo sábado, ao invés do pai se posicionar na sua casa como sacerdote e ministrar a vida dos seus filhos, eles iam para as sinagogas. E hoje nós podemos dizer que nós vamos às igrejas. E quantos de nós, queridos, nós estamos terceirizando
a responsabilidade como mãe, como pai, de pastorear, de ministrar o coração dos nossos filhos. E estamos terceirizando a igreja, a escola, colocando o filho para fazer 1001 atividades no dia, né? Terceirizando outras pessoas para discipular essa criança. Na terça-feira, lá no nosso GE, a gente teve a oportunidade de ouvir um testemunho, né, de uma mãe que colocou isso, que ela passou uma experiência com os filhos cresceram, já estão na adolescência, e ela teve uma experiência, né, na questão de saúde física, né, de doença, na verdade. E ali no hospital o Senhor ministrou o coração dela. Essa importância do voltar para casa, né? E ela abriu mão, ela decidiu abrir mão de um trabalho. Estou contando uma experiência pessoal que foi compartilhada, tá, queridos? Ninguém está falando para você fazer isso. Deus, né? E ela contando do coração dela de cumprir o propósito, como mãe, de voltar para casa, de olhar para os filhos, de acompanhar o crescimento, de poder ter a oportunidade de discipular, de assumir a responsabilidade como mãe, né? E eu compartilhei a minha experiência também, que foi algo eu e Deus. De quando assim que eu tive o Davi, eu decidi desacelerar no trabalho, nunca parei, mas decidi desacelerar. Muitas vezes, se a gente colocar na ponta do lápis o valor que você está pagando a alguém para discipular, para criar seu filho, é o valor que você está saindo para trabalhar e ganhar. Então, muitas vezes, o preço que se paga lá na frente não vale a pena. Amém, queridos? Quantos estão me entendendo aqui? Estamos falando de assumir a nossa responsabilidade diante de Deus, para que a gente viva o novo de Deus nas nossas famílias, aleluia, nas nossas casas. Amém? Você jovem também, né? Que ainda não tem filhos. Eu gostaria de alertar o coração de vocês. O Senhor falou muito forte ao meu coração, essa nova geração. E quantos de nós estamos dando tanto ouvido, muito mais ouvido talvez para as crenças, né, lá fora, ao que o mundo está ditando, né, as regras, e muitas vezes está contrária à palavra de Deus, né? Eu fico triste de ouvir muitos jovens às vezes não sonhando mais em ter filhos, né? Ai, porque é muito difícil. Às vezes quando fala de ter filho, é um filho, tá bom demais. É assim ou não é, gente? Eu tô fora da moda aí ou... Então abra o seu coração para que o Senhor quer para a sua vida, queridos. Porque o propósito do Senhor não tem a ver somente com você. Vamos... Amém, Jesus. Vamos sair desse lugar de egoísmo, amém? Um lugar que a gente olha só para o nosso umbigo, né? Só porque, porque vai mudar meu corpo, vai mudar minha rotina. E a próxima geração, queridos, enquanto nós, como filhos de Deus, estamos com esse pensamento, com essa mentalidade, sabe o que os muçulmanos estão fazendo? Multiplicando filhos e filhos. Eles têm isso como regra no meio deles. Para quê? Porque eles não pensam só nele, eles pensam numa próxima geração. Eles pensam em como disseminar essa religião no mundo. Eles fazem planos para isso. E nós, como servos de Deus, será que nós estamos tendo esse temor de como alcançar mais e mais vidas para Cristo? Jesus está voltando, queridos. Amém? Amém. Glória a Deus por isso. Nós estamos aqui, mas existem muitas pessoas morrendo ao nosso lado. E que esse temor venha crescer em nossos corações, amém? Então a igreja, ela é uma bênção. Porém, nós não podemos transferir a responsabilidade que Deus nos deu como pais, né, para terceiros, para a igreja, para outros, amém? Amém. E isso é tão forte, irmãos, que lá em Israel existe um princípio que é milenar. Eles não abrem mão desse princípio, que é o pai cuidar do filho e a mãe cuidar da filha, como uma referência. Como um filho ter a referência do seu pai, do sexo masculino, a filha ter a referência da mãe, do sexo feminino, como uma forma de um modelo de vida, deles viverem um modelo de vida. Se você for a Israel hoje, você vai ver o pai levando o filho de mão dada para a escola, andando nas ruas, o pai orientando o filho, o pai cuidando do filho, o pai dando banho no filho, o pai sendo uma referência para o filho, e a mãe cuidando da filha. Então isso é
é uma forma, um modelo que a gente precisa modelar, que a gente precisa encaixar em nosso meio, de sermos aqueles que são responsáveis por cuidar dos nossos filhos, por cuidar da nossa casa. Amém, igreja? Temos que ter essa responsabilidade, não podemos terceirizar. A igreja é uma bênção, a igreja é muito bom, mas a gente não pode colocar na conta da igreja, numa quinta-feira, no domingo, quando vem ainda quinta, quando não é só no domingo, colocar na conta do pessoal que trabalha aqui na igreja com o Ministério Kids. Não são eles que vão discipular, eles vão ser um canal, vão ajudar. Mas quem discipula são os pais, quem discipula são aqueles que criam, quem discipula são aqueles que são a autoridade sobre a vida dos filhos. Amém ou não amém? Amém. Você crê nisso? Amém. Então passe a fazer isso sobre a sua família em nome de Jesus. Amém. Passe a orar sobre a vida dos seus filhos. Você que ainda não tem filho, abençoa a vida dos seus pais. Seja alguém que honra os pais, que abençoa a vida dos pais. Seja alguém que está diretamente ligado no trono de Deus, para que você seja abençoado nesse tempo, porque Deus quer te abençoar. E a segunda coisa que nós vamos falar: dê destino a seus filhos. Diga assim: eu preciso dar destino aos meus filhos. A responsabilidade é sua, irmão. É você que direciona os teus filhos. É você que ensina o caminho. Ensina o caminho ao menino, o caminho que ele deve andar, porque quando ele crescer, ele não vai se desviar dele. Então aquilo que você injeta no coração do seu filho, na hora dele tomar uma decisão, irmão, ele vai lembrar da semente que você colocou no coração dele. Ele vai lembrar, ele vai entender: olha, a minha mãe era uma referência para mim. Quantas pessoas a gente ouve e vê, né, nesse testemunho mesmo, que foi na terça-feira lá, a pessoa falou: olha, a minha avó, ela era um esteio, alguém que conseguia, que tinha esse poder de juntar toda a família. Então quando ela falava, os filhos juntavam a mesa, e agora que ela morreu, isso acabou. E eu falei: por que não faz você então? Levanta você, Deus quer levantar você, para poder ser essa pessoa que vai reunir novamente a família, que vai fazer o papel que Deus nos chama para fazer. Nós precisamos entregar a próxima geração nas mãos de Deus. Nós precisamos trabalhar para que a próxima geração seja uma geração obediente à palavra de Deus. Nós precisamos trabalhar e direcionar os nossos filhos para que eles possam viver dentro da vontade de Deus. Nós precisamos direcionar os nossos filhos para que eles sejam obedientes à palavra de Deus. É isso que nós precisamos deixar, um legado no coração deles. E por isso que o anjo, disse, a Abraão: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada, agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Irmãos, você acha que Deus queria matar Isaac? Vocês conhecem a história. Deus dá uma promessa para Abraão, fala que vai dar um filho na sua velhice, em algo impossível. Sara era estéril, era idosa, e Deus cumpre essa promessa na vida de Abraão e de Sara. E logo depois de um tempo que o menino cresce, ele pede esse menino em sacrifício. Você acha que Deus queria matar Abraão? Não, Deus queria revelar o que estava no coração de Abraão. Deus queria provar o coração de Abraão. E às vezes Deus está te provando, irmão, deixando algo ou pedindo algo da sua vida que você precisa ser provado por Deus, porque a provação é no tempo da provação que vai dizer se a sua fé é verdadeira. É no tempo da provação que vai dizer se realmente você vai obedecer ao Senhor. Não é no tempo tranquilo, não, é no tempo difícil. Imagina Deus virar para uma pessoa e falar assim: entrega o seu filho, mata o seu filho, sacrifica ele para mim, o único filho. E a Bíblia diz que Abraão nem esperou dar o amanhecer. Na mesma hora, na madrugada, ele levanta, pega o filho e leva o menino para o lugar do sacrifício. Mas aí, um segredo. Por quê? Porque Abraão, ele não deixou de ouvir a voz do Senhor. Diga para o seu irmão assim: você precisa continuar ouvindo a voz de Deus. Por quê, irmão? Porque Deus falou com ele: leva o menino,
Mas se ele ficasse ali pensando só naquele sacrifício, só naquilo que Deus falou, ficasse lamentando, murmurando, dizendo: meu Deus, o que é isso? O Senhor me dá uma promessa, a promessa se cumpre, eu creio, eu sou o pai da fé, eu vou ter uma multidão de filhos, e quando isso acontece, o Senhor me pede aquilo que o Senhor me deu. Domingo eu falei algo aqui, que Deus está disposto a te dar tudo aquilo que que você pode devolver para Ele. E por isso que Deus pediu para Abraão, porque Deus queria provar o coração de Abraão. Deus queria ver se Abraão era capaz de matar o próprio filho por amor a ele. E lembra que eu falei que tem pessoas, mesmo na nossa família, que muitas vezes está impedindo o propósito de Deus nas nossas vidas? Você precisa se posicionar, irmão. Você precisa ouvir a voz do Senhor. Mais do que ouvir a voz do Senhor, Abraão continuou ouvindo a voz do Senhor. Porque na hora de sacrificar o menino, o anjo do Senhor apareceu e disse assim: não faça nada, não toque no rapaz. Imagina se ele fosse subindo ao monte e dizendo assim: olha, Deus está sendo injusto comigo, eu estou sendo fiel ao Senhor, eu acreditei na promessa, a promessa aconteceu, o milagre aconteceu, e agora o Senhor me pede aquilo que Ele me prometeu. Que injustiça! Irmão, enquanto você está murmurando, você não está enxergando aquilo que Deus está fazendo. Mas enquanto você vai subindo para sacrificar aquilo que vai te doer, aquilo que vai arrancar algo de você, adorando ao Senhor, crendo que Ele é provedor, crendo que Ele é um Pai de destino, crendo que Ele é um Deus da sua provisão, um Deus que te ama, em nome de Jesus o milagre vai acontecer. Você vai continuar ouvindo a voz do Senhor. Glória a Deus. E o terceiro, quando a gente fala de dar destino, né? A próxima geração, para quem tem filhos, para quem ainda não tem, eu tenho certeza que você é influência na vida de uma criança, né? De um adolescente, de um junior. E eu percebo que a gente está numa geração que tudo é relativo, né? Não sei se vocês já perceberam, né? Tudo é relativo, né? Se você acha assim, tudo bem. Se você quer assim. E a gente abre um leque de possibilidades para uma criança, queridos, que não tem maturidade alguma emocional para saber o que é certo e errado ainda. Quantos estão me entendendo aqui, queridos? Amém. Essas crianças precisam de absolutos. E a palavra de Deus é repleta de absolutos, queridos, de princípios, de certo ou errado, de sim ou não. Nós precisamos nos posicionar nessa geração. Nós precisamos salvar essas crianças de um mundo que está caído. Satanás não está brincando de ser Satanás. Ele tem levantado um exército. A gente compartilhou ontem na reunião de lideranças, né, que um irmão viu uma equipe de professores de uma escola daqui dessa cidade saindo logo cedinho, antes de dar as aulas de um centro de macumba, queridos. Eles chegam, eles têm autoridade sobre as nossas não, sobre as crianças. Nós precisamos cobrir essas crianças de oração e muito além disso, dar absolutos para elas, para que elas possam se posicionar um dia também, baseado na palavra do Senhor. Eu, queridos, cresci na igreja e teve um momento que se a gente não vigiar, se a gente não despertar, eu estava caindo nessa balela de que, tanto faz, né, rosa e azul, se você gosta, né, meu filho, de usar rosa. Queridos, eu acredito que tanto faz. Se meu marido colocar uma camisa rosa, eu não tenho problema nenhum com isso. Mas nós, como adultos, entendemos isso. Uma criança que está em formação, ele tem que saber, rosa é para menina e azul é para menino. Me perdoe se alguém se chocar, depois a gente pode conversar, mas é isso que eu penso e eu creio que Deus quer isso de nós. Amém, queridos? Posicionamento. E lá na frente ele vai estar certo da identidade dele, ele vai usar rosa, roxo, o que ele quiser, e nada disso vai mudar a identidade de quem ele é. Mas se eu falo para uma criança, tanto faz, o que você quer? Nós criamos uma geração frágil, vulnerável, que não sabe para onde está indo. Nós precisamos, como pais, como adultos, como pessoas, dar destino, dar uma direção. É isso, esse é o caminho, essa verdade é a vida. Amém, queridos? Aleluia. Eu sou de uma geração que a gente ia na pizzaria
E o pai falava assim, ó, você senta aqui, a sua irmã senta aqui, o seu irmão senta aqui e nós sentamos aqui. A pizza nós escolhemos, vocês comem o que a gente, pedir. Hoje em dia, como é que é, irmãos? Senta onde você quiser, pega uma cadeirinha ali. Você quer sentar onde, especial. meu filho? Qual pizza você quer comer? Você quer pizza de quê? Ah, não Assim. quero isso, não quero aquilo, não quero... E aí quando recebe um não, irmãos, não está preparado, uma geração frágil emocionalmente, uma geração que eu contei há 5 anos atrás, estava ali no Luiz Eduardo e chega uma menina de 19 anos, 18 anos, que se enforcou porque o namorado disse não para ela, não queria ficar com ela. Irmãos, que geração frágil, porque não tem absolutos, e a palavra de Deus existe absolutos, existem princípios, mandamentos que não se quebram, porque se quebrar, a gente vai se quebrar. Então não quebra os princípios. Levante uma bandeira na sua casa, a bandeira do Evangelho, e fala: aqui neste lar funciona assim. Aqui neste lar nós sentamos à mesa para comer, para orar, para poder falar da palavra de Deus, não somente para nos alimentarmos fisicamente, mas também espiritualmente. Existe remanescente, nós precisamos resgatar esses valores, amém? Amém. Para fechar então, para construir uma nova história, conte com Deus nessa parceria, amém? Amém. Como nós já falamos aqui, Ele é o maior interessado nisso, em nos dar essa vitória. Vamos ler juntos ali. Vamos ler bem alto? 1, 2, 3 e... Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abraão, como lhe ordenara o Senhor. Amém, queridos? Aleluia. Palavra do Senhor, queridos. Ele vai Glória nos a Deus. abençoar. Decida confiar, decida obedecer. Tem promessa de Deus para a sua vida, amém? Amém. Glória a Deus, toma posse disso nessa noite. A geração que inicia o legado é a geração que contém a promessa. Aleluia. Quantos tem promessa de Deus aqui? Glória a Amém? Decida hoje iniciar o legado. Decida hoje. Como é que é a jornada de uma geração que caminha com Deus? Vamos ler bem alto? Cumprir seu destino, viver a promessa e deixar um legado. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Amém. Que seja essa a jornada da sua família. A sua jornada, em nome de Jesus. Cumprir o destino, né? Entendemos quem nós somos em Deus, entendemos a promessa, então nós vamos cumprir, vamos nos posicionar, vamos obedecer. Então nós vamos viver, vamos desfrutar dessa promessa. E aí sim, nós vamos deixar um legado para a próxima geração. Amém? Aleluia. Você pode ficar de pé no seu lugar? Glória a Deus. Bendita será tua casa, benditas serão teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Deixa lá aquele versículo lá, Mateus. Gênesis capítulo 25, versículo 5. Abraão deixou tudo o que tinha para quem? Para a próxima geração. Coloca para mim aí, por favor, Mateus, Provérbios 13, 22. Aleluia. Abraão deixou tudo o que tinha para Isaac. E deixar tudo não significa ser somente bens materiais. Apesar que Provérbios diz assim, ó, a pessoa de bem deixa a herança para os filhos dos seus filhos. Mas a riqueza do pecador vai para a mão do justo. Recebe assim, irmão. Fala: Senhor, me abençoa com a riqueza dos ímpios, com a riqueza dos pecadores. Eu recebo em nome de Jesus. Você que é justo, recebe isso em nome de Jesus. Gênesis 12, volta lá no slide, por favor. Gênesis 25, desculpa. 7 e 8.
7 e 8. Lá nos slides, Mateus. Abraão viveu 175 anos. Morreu como, irmão? Quem obedece ao Senhor envelhece bem, morre bem, em idade bem avançada, e foi reunido aos seus antepassados. Depois da morte de Abraão, Deus o quê? Abençoou seu filho, legado para os seus filhos, e na sua partida Deus vai continuar nas suas gerações, nos seus, sabe, os seus filhos, seus netos vão ser abençoados através daquilo que você deixou na vida dele, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Próximo. Naquela noite, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus de seu pai Abraão. Ele falando para Isaac: não tema, porque estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por amor ao meu servo Abraão. Por amor à tua vida, os seus descendentes serão abençoados. Por amor à tua vida, por amor à sua obediência, porque você obedeceu, porque você é apaixonado por Jesus, porque você cumpriu o seu chamado, porque você cumpriu o seu destino, porque você deixou um legado no coração dos teus filhos. O Senhor vai abençoar os seus descendentes. Próximo. Vamos ler bem alto esse aqui. Herança é uma geração pagar caro para a próxima geração receber de graça. Irmão, você entendeu? Você entendeu o que você leu aqui agora? Você precisa pagar caro, irmão. É você que tem que fazer. Você, homem, no seu lar, é você que tem que, sabe, dormir mais tarde, porque você tem que abençoar os seus filhos, acordar mais cedo, porque tem que abençoar os seus filhos. É você que tem que fazer mesmo, irmão. É duro, mas é uma realidade, é pagar caro, porque a próxima geração vai receber algo poderoso de Deus por causa da sua vida, amém? Vamos adorar o Senhor? Glória a Deus. Enquanto os irmãos estão se preparando, dê as mãos uns aos outros, feche os corredores aqui, como uma grande família da fé. Nós vamos estar aqui pagando um preço para que outros venham receber. Não há outro como o nosso Deus. Não há outro como tu. O Senhor reina. Reina sobre a terra e céu. Nós te adoramos, Senhor. És o Alfa e o Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim, tu és Jesus. Tu és Jesus. Aleluia. Nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos, Senhor. Tu és santo, Jesus. Não há outro como tu. Soberano e fiel.
graças te damos nessa noite. Nós liberamos uma palavra, Senhor, de vida sobre as famílias. Liberamos palavras, ó Deus, de restituição, de restauração, Deus, de renovo. Palavras, ó Pai, que venham trazer a vida do Senhor para cada lar. Nós oramos, Senhor, crendo no poder do Espírito Santo. Ministra aos corações aqui presentes nessa noite. Estamos aqui por causa do Senhor. Não há outro como Tu. Tu ainda governas, aquele que está assentado, aquele que está governando, aquele que tem todas as coisas sob o seu domínio, sob o seu controle. É esse Deus que nós somos, ó Pai, chamados pelo Senhor de filhos. Nós nos posicionamos, Senhor, nós nos posicionamos como filhos, ó Pai. Recebemos essa paternidade, ó Deus, para cumprir o nosso propósito. Derramamos, ó Pai, o que está sobre as nossas vidas, sobre esta casa, sobre essas famílias. Abençoa, Senhor, cada lar, com todas as sortes de bênçãos das regiões celestiais. Deus, afeta-nos com a Tua presença, constrange-nos com a Tua presença, constrange-nos com o Teu amor, constrange-nos com a Tua graça, constrange-nos com o Teu milagre, Deus. Visita as casas nessa noite. Nós determinamos e oramos no nome de Jesus, a bênção nos lares, a bênção nas vidas, nas famílias, em nome de Jesus. Eu creio, Senhor, no poder da Tua palavra, e nós liberamos a palavra do céu sobre este lugar. Renova os Teus filhos, renova, Senhor, as crianças, os adolescentes, os juniores, os jovens dessa igreja, os adultos, ó Pai, os idosos. Espírito Santo de Deus, nós somos a Tua família, a Tua noiva, e estamos sendo preparados pelo Senhor para o grande encontro, para aquele dia todo-poderoso. Assim nós te agradecemos, ó Deus, no nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Te vejo domingo em nome de Jesus. Em nome de Jesus.